Rock 4 versus Red Sonja. Red Sonja, na verdade, gente. A Sonja, ela é uma... A Sônia. Ela é uma personagem dos quadrinhos, né? Ela tem... Se eu não me engano, ela é da Marvel atualmente. Ela tem algumas histórias em quadrinhos. Mesmo, basicamente o mesmo universo do Conan, só que feminino, né? Então, os produtores, eles viram o sucesso do Conan e viram, o que a gente ainda tem aqui para expandir esse universo? Essa ideia de expansão de universo não veio só com super-heróis. Sempre, produtor de filme, gente, quer dinheiro. Então, o que a gente pode fazer aqui para continuar com as pessoas lembrando do Conan? Em vez de ficar fazendo Conan 3, 4, 5, como certas pessoas, vamos expandir um pouco essa franquia. Então, chamaram a Brigitte Nielsen para fazer o Red Sonja. É Sônia, no caso, porque no alfabeto eslavo o J tem um som de I. Então, o nome correto é Red Sonja. Enfim, pessoal. Vamos lá. Vamos começar pelo Red Sonja. Aqui a gente tem o Arnold fazendo o Conan, mas não é o Conan. Como assim? Nesse filme, o Schwarzenegger não é chamado de Conan porque o personagem não é o Conan, muito embora seja o Conan. É a mesma personalidade, é o mesmo estilo, se bem que aqui ele tá mais calmo. É como se fosse o He-Man e o Príncipe Adam, sabe? Então, o Conan é o He-Man e o Príncipe Adam é o... Ih, rapaz, como é que é o nome desse cara? Como é que é o nome do Schwarzenegger no filme? É um nome diferente, gente. Eu vou tentar lembrar dele aqui. Eu até anotei. Deixa eu ver. Cadê o nome dele? Calidor. Príncipe Calidor. Já é um príncipe aqui, né? O Príncipe Calidor. Então, o filme tem ainda a Valéria, no caso, a atriz que fez o interesse romântico. O interesse amoroso do Conan no Conan 1 é a vilã desse filme, é o mesmo produtor. Então, realmente foi uma tentativa de fazer com que esse filme fosse mais famoso. Na verdade, o Schwarzenegger não estava tão satisfeito com esse filme, não foi uma coisa que ele quis fazer. Mas quando ele começou no cinema, ele assinou um contrato com um produtor chamado Dino De Laurentiis. Ele é bem famoso, tem muitos filmes. Montanha-russa, tá, gente? Filmaços e filmes terríveis, como todo produtor de cinema. E ele assinou por 4 filmes, né? Fez o Conan 1, Conan 2, e esse é o terceiro dos 4 filmes que ele tinha por contrato com o Dino De Laurentiis. Então ele não queria fazer porque ele achava que estava muito repetitivo ele fazendo Conan. Ele queria aceitar outros projetos, mas por causa do contrato tinha que estar no filme. E a outra pessoa que está no filme também é a Brigitte Nielsen. Vocês vão ver que é a senhora Stallone de 1985. Ela acabou casando com o Stallone nessa época. Ela era uma modelo. Também chamou a atenção por ser uma mulher alta. Tem uma beleza exótica também, como a Grace Jones. Então ela era Red Sonja. A história do filme é uma história meio genérica também. Se eu não me engano, a rainha mata os pais dela e ela quer se vingar da rainha. Mas ao mesmo tempo eles têm que ir atrás de algum objeto mágico. É um filme bem sessão da tarde, sabe, gente? Aquele filme de aventura, meio água com açúcar, tranquilo. Não é ruim, mas também não é lá essas coisas. O que é meio fraco é a atuação da Brigitte Nielsen, mas nada que atrapalhe a sua experiência com o filme, não. Rock 4, gente, eu tenho que dizer pra vocês. Eu gosto muito do Rock, sou muito fã do Rock. E o primeiro Rock que eu assisti foi o Rock 4. Eu não comecei pelo 1. Eu assisti o Rock 4... da seguinte forma, o filme passou na televisão e o meu pai gravou o Rock 4 numa fita VHS. Ele gravou da temperatura máxima. E o que acontece? Eu assisti o filme através da fita, né? Que foi gravado da televisão. E assisti diversas vezes, pessoal. É um filme que eu gostava bastante quando era criança. A primeira vez que eu assisti eu tinha 8 anos de idade. E comecei por isso e só muitos anos depois, quando veio o DVD... ficou mais rápido, né? A gente pôde comprar DVDs com muito mais prático, era muito mais fácil comprar um DVD do que comprar fitas VHS. Aí sim eu podia assistir do Rock 1, 2, 3 e 4 e assim sucessivamente. O Rock 4 ele é o filme mais comercial da franquia. Ele é um filme de 1h30. Esse foi um formato que o Stallone e o Schwarzenegger meio que padronizaram com os filmes deles, de que uma história podia ser contada em 1h30, era um formato comercial, porque assim o público não se cansava, não era coisa muito longa, o público ia acompanhando aquela ideia e você conseguia fazer várias exibições do filme em um dia só.
Porque você colocava uma sessão, por exemplo, às 2 horas e outras 4. Então, o filme terminava com 1h30, mais ou menos, você tinha meia hora para organizar o cinema para preparar para a próxima sessão. Hoje em dia já é um pouco diferente, né? Os filmes, comumente, os filmes têm entre 2 e 3 horas. Então, a gente gosta de histórias um pouco mais longas, um pouco mais detalhadas. Nesse filme, o Rock, ele é um campeão, se aposentou. Finalmente, o Rock deu uma relaxada. E vem da União Soviética o Ivan Drago, né? Que é interpretado pelo Dolph Lundgren. Na época, o Dolph Lundgren estava no auge, galera. Ele tinha 25 anos e o Stallone já tinha 40. O Stallone sempre foi fortão, né? Então, havia uma diferença de idade entre eles, mas mesmo assim, no filme a gente meio que percebe que o que o Stallone quis fazer foi o que tentaram fazer lá no Pumping Iron. O Drago era aquele campeão fabricado, sabe? Ele era soviético, auge da Guerra Fria, então ele era um cara frio, era um cara calculista, que não tinha emoções, meio Schwarzenegger no Exterminador, né? Fortão. Cara, se fosse Schwarzenegger aqui também ia ficar um filme lendário. Já imaginou? Stallone versus Schwarzenegger em plenos 1985, o auge da carreira dos dois. Acho que só não daria certo porque o Schwarzenegger não ia aceitar apanhar para o Stallone. Enfim, então, basicamente o Drago, ele vem da União Soviética e quer fazer uma exibição contra o Rock. Então não é uma luta pelo campeonato, é realmente para servir como uma certa propaganda, né? Propaganda para a União Soviética. Porque se o Drago ganhasse do Rock, a propaganda era, olha, o nosso campeão conseguiu derrotar o melhor do mundo, conseguiu derrotar o campeão norte-americano. O Rock, influenciado pela Adrian, acaba não lutando contra o Drago, mas o Apollo quer tentar. O Apollo já tinha se aposentado lá no Rock 3, então fazia tempo que ele não lutava, mas ele quis entrar na luta de exibição, então ele tentou usar aquele estilo do Apollo, né, de trash talking, de conversa, de meio que provocar o adversário. O Drago acabou, vou dar spoiler não, mas o Drago venceu a luta contra o Apollo e o Rock meio que foi vingar o amigo. Essa é a história do filme. O que tem de críticas ao Rock 4? Não, antes das críticas eu vou falar de mais coisa boa. Outra coisa boa do Rock é a trilha sonora, gente. A trilha sonora do filme é maravilhosa. Tem uma música no filme chamada No Easy Way Out. Essa música, gente, é uma música que eu gosto bastante. E toda vez que eu vou enfrentar algum desafio na minha vida, eu coloco essa música. Então, antes de prestar o vestibular, antes de ir a uma entrevista de emprego, sempre coloco no fone, né? No Easy Way Out. É uma música bem legal de um cara chamado Robert Tapper. E pelo menos pelo que eu pesquisei, ele ficou famoso só por essa música e por uma música do Stallone Cobra, que é Angel of the City. Que é Angel of the City. Que é do Stallone Cobra, que é de outro filme de Stallone. Então não sei se ele ficou tão famoso assim. Talvez tenha ficado nos Estados Unidos, aqui no Brasil nem tanto. Beleza, e outro ponto muito, muito maneiro é esse exercício que é praticamente impossível que o Stallone faz, que é meio que um abdominal inverso. Que ele fica só com essa parte das costas. Desculpa, eu sou um leigo, então talvez o nome não seja costas. Mas tudo bem, uma parte aqui das costas, e ele meio que vai abaixando a perna até um determinado nível e volta. Enfim, o treinamento desse filme, a sequência de treinamento é muito boa. O Stallone levanta uma carroça, enquanto o Dolph Lundgren está levantando, sei lá, uns 500 quilos. E o Stallone Stallone corta a árvore enquanto o Drago tá quebrando a galera na porra. É muito bom. É muito legal. É um filme bem legal. Retrato de uma época. Foi durante a Guerra Fria. Então ele pode parecer um pouco datado. Se você nunca assistiu, talvez assistindo agora, você acha ele um pouco datado. Exatamente. A já colocou justamente a tradução do No Easy Way Out, que é justamente não há saída fácil. É muito boa a música, falando sério, gente, é bem legal. Nesse momento, o Stallone tá dentro do carro, tem um flashback dos outros filmes do Rock, é muito, muito bom. E outra coisa que chama atenção é que o Stallone dirigiu esse filme, né? Então tem essa foto curiosa do Stallone vestido, né, de Rock, com a câmera nos ombros, porque ele foi o diretor do Rock 4. Uma outra curiosidade do filme é que ele, na época, ele namorava, acredito que já era noivo da Brigitte Nielsen, que foi a Red Sonja, né, do filme de Schwarzenegger. E nesse filme ela interpretava Ludmila Drago. Ela interpretava, a esposa do Ivan Drago, que era aquele campeão que eu disse pra vocês que ele não falava praticamente nada o filme todo. Eu acho que esse Dolph Lundgren tem 6 ou 7 frases, é muito.
E uma das frases mais maneiras dele é If he dies, né? Que é se morrer, morreu. Para dar aquela ideia de campeão russo, frio. Aquela propaganda norte-americana que a gente já tá habituado, né? De assistir nos filmes referentes a essa época. E uma outra curiosidade é a seguinte. Stallone, ele decidiu que a luta tinha que ser o mais parecido com a real possível. Então, o que foi que ele fez? Ele chegou pro Drago, né? Pro Drago não, pro Dolph Lundgren e disse, olha, vamos lutar meio que pra valer. Então, assim, fica à vontade pra acertar golpes, né? Fica à vontade pra acertar os golpes em mim. Obviamente que não no rosto, né? Porque se machucasse o rosto, Stallone é o ator, né? Podia atrasar a produção, mas no corpo tava liberado, assim. Não espancar o cara, mas se quisesse bater, na moral, batia. Então, beleza. Foi feito o filme. E o que aconteceu, pessoal? Foi que terminou as filmagens e o Stallone foi levado para o hospital com 3 costelas quebradas. Então foi muito, muito arriscado o que o Stallone fez. Ele quase morria depois do Rock 4. Ele fez isso no Rambo 1 também. No Rambo 1 tem uma cena que o Rambo pula e se pendura na árvore. Pula do helicóptero e se pendura na árvore. E ele viu o dublê fazendo e fez, não, eu consigo fazer isso também. No caso, não sei se se recorda, mas o Rambo pula na árvore, cai num galho, cai no outro, e no último ele segura o galho, quebra e ele cai no chão. O dublê fez a parte mais difícil, né? Pulou, se pendurou no mais alto, quebrou, no do meio quebrou. O Stallone queria fazer só a última cena mesmo. Fez, caiu errado, quebrou uma costela. E no filme, né, a gente vê o Rambo lá. Essa cena que ele tá se machucando, ela é real. É aquilo, o diretor colocou exatamente a cena que o Stallone se machuca. O McClane colocou 5 minutos de trocação de soco sem perder a amizade, custou quase a vida. Pior que foi, McClane. Ele foi levado para o hospital, quase que ele morria nessa cena. Então, realmente, pessoal, 85, entre Rock 4 e Red Sonja, não tem o que falar. Rock 4, tranquilamente. 85 foi o ano do Stallone.